Os botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, capítulo 3, glucose. Como as especiarias, o açúcar foi outrora um luxo só acessível aos ricos, usado como condimento em molhos para carne e peixe. E como as moléculas das especiarias, a molécula do açúcar afetou o destino de países e continentes à medida que levou à Revolução Industrial, transformando o comércio e as culturas no mundo inteiro. O açúcar pode ser extraído de muitas plantas em regiões tropicais, é usualmente obtido da cana-de-açúcar, em regiões temperadas da beterraba. A glucose é o mais comum dos açúcares simples. A sua estrutura pode ser representada por uma cadeia reta, em que cada interseção de linhas verticais e horizontais representa um átomo de carbono, sendo que o carbono número 1 ocupa a posição no alto. Isso é conhecido como fórmula de projeção de Fischer, uma homenagem ao químico alemão que em 1891 determinou a estrutura real da glucose. Embora as ferramentas e técnicas científicas que Fischer dispunha na época fossem muito rudimentares, os resultados que obteve figuram até hoje como um dos exemplos mais elegantes de lógica química e lhe valeram o Prêmio Nobel de Química de 1902. Hoje sabemos que a glucose existe normalmente numa forma diferente, estruturas cíclicas de anel. As representações dessas estruturas cíclicas são conhecidas como fórmulas de Haworth, assim chamadas por causa de Norman Haworth, o químico britânico que ganhou o Prêmio Nobel de 1937, em reconhecimento por trabalho sobre a vitamina C e as estruturas dos carboidratos. O anel de 6 membros da glucose consiste em 5 átomos de carbono e 1 de oxigênio. A fórmula de Haworth para ele indica por um número como cada átomo de carbono corresponde ao átomo de carbono mostrado na fórmula de projeção de Fischer. Na verdade, há duas versões de glucose na forma cíclica, segundo o H no carbono número 1 esteja acima ou abaixo do anel. Isso poderia parecer uma diferença muito pequena, mas ela é digna de nota, porque tem consequências muito importantes para as estruturas de moléculas mais complexas, que contêm unidades de glucose, como carboidratos complexos. Se o H no carbono número 1 estiver abaixo do anel, ele é conhecido como alfa-glucose. Se estiver acima do anel, é beta-glucose. Quando usamos a palavra açúcar, estamos nos referindo à sacarose. A sacarose é um disacarídeo assim chamado porque é composto de duas unidades simples de monossacarídeos. Uma é uma unidade de glucose e a outra é uma unidade de frutose. A sacarose contém quantidades iguais de glucose e frutose, mas não com uma mistura de duas moléculas diferentes. Na molécula de sacarose, uma glucose e uma frutose são unidas através da remoção de uma molécula de água, entre o H no carbono número 1, da alfa-glucose, e o H no carbono número 2, de beta-frutose. A frutose, ou açúcar de fruta, tem a mesma fórmula que a glucose, C6H12O6. A frutose, porém, tem uma estrutura diferente. Seus átomos estão arranjados numa ordem diferente. A definição química disso é que a frutose e a glucose são isômeros. Os isômeros são compostos que têm a mesma fórmula química, os mesmos átomos no mesmo número, mas em que o átomo estão em arranjos diferentes. A lactose, também chamada de açúcar do leite, é um disacarídeo formado de uma unidade de glucose e uma unidade de outro monossacarídeo, a galactose. A galactose é um isômero da glucose. A única diferença é que na galactose, o grupo OH no carbono número 4 está acima do anel e não abaixo dele como na glucose. Há numerosos outros não-açúcares que têm sabor doce, e alguns desses componentes são a base da bilionária indústria dos adoçantes artificiais. Além de ter uma estrutura química que imita de algum modo a geometria dos açúcares, o adoçante artificial precisa ser solúvel na água, não tóxico e muitas vezes não metabolizado no corpo humano. Essas substâncias costumam ser centenas de vezes mais doces que o açúcar. O primeiro dos adoçantes artificiais modernos a ser desenvolvido foi a sacarina, que é a sacarina não tem nenhum valor calórico e não se levou muito tempo para começar a explorar comercialmente essa combinação de doçura e ausência de calorias. A ideia original foi usá-la como substituto do açúcar na dieta de pacientes diabéticos,
mas rapidamente o adoçante passou a ser visto como um substituto do açúcar pela população em geral. A preocupação com a possível toxicidade da substância e o problema de um gosto metálico que ela deixava na boca levou ao desenvolvimento de outros adoçantes artificiais, como o ciclamato